Alô pessoal, eu sou o Dr. Antônio Andrade no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão e o Povo. E dessa vez é para responder várias perguntas oriundas de vários locais, de vários pacientes, ou seja, em toda vez que nós realizamos um mutirão, a pergunta é sempre a mesma. Doutor, de vez em quando eu tenho um branco ou tenho um lapso na memória. Tenho um lapso na memória. O que é que significa isso? Antes de nós realizarmos, ou seja, responder a sua pergunta, nós devemos fazer uma pequena digressão em relação, ou seja, explicação em direção à questão da memória. E lembrar vocês que diante de um fato desse, não é para você ficar tomado de preocupação dessa situação toda que leva. Que na verdade a memória é uma das funções da cognição do indivíduo, ou seja, das funções cerebrais, que rege o quê? A lembrança. E dentro da memória é que nós vamos construir toda essa história que nós estamos hoje tentando na evolução do ser humano de um modo geral. Lembramos que as áreas da memória no cérebro, na qualidade de neurologista, tem que explicar que se situa em áreas ligadas na parte do lobo das têmporas, na parte interna das têmporas, que é a região do hipocampo. É uma região, como a gente sempre relata nas aulas de um modo geral, que é o ponto, é como se fosse um aeroporto, ou seja, é o ponto de chegada da informação e o ponto de saída da informação. Agora, tudo isso vai depender de condições que o indivíduo vive no seu dia a dia. A primeira delas é o estresse. O estresse emocional, esse que vai inibir a concentração, dificultando então a memorização da ação, e com isso você não guarda na sua memória aquele dado. A depressão é outra condição que pode ser responsável também como primeiro sintoma da perda de memória. Então, se você não concentra, você não tem capacidade de aprendizado. E se você não aprende, você não vai memorizar. Então esse é o dado simples que muitas vezes as pessoas tomada de surpresa e começa a criar uma série de perguntas, de indagações. Muitas das pessoas recorrem ao seu amigo, ao seu vizinho, ao indivíduo do mercadinho, ou seja, na hora da compra do café, do supermercado, e muitos se embotam em si e muitas vezes passam a se deprimir e dizer: eu estou esquecendo o que é isso, eu preciso fazer tais e tais exames. Sim, nós temos que ter conhecimento suficiente e informação para que esses fatos não ocorram. Devemos lembrar que a preocupação remonta naqueles indivíduos que têm depressão, alteração do sono, e por isso é um dado que faz com que você possa ter lapso. E lembre-se bem, o estresse é o fator preponderante do indivíduo perder subitamente a memória, ou seja, dá o branco, como é conhecido popularmente, ou deu lapso de memória. Então, vamos controlar nossa ansiedade e com isso nos conduzir melhor em relação ao estresse. Procurar dormir mais tranquilamente, ou seja, e com isso contornar essa situação da depressão. Diante desse fato, nós estamos capazes de saber que isso é uma condição, na sua grande maioria, reversível, sem complicações ligada com as demências mais graves, como as demências da doença de Alzheimer ou da doença vascular, que são as duas mais frequentes. Então, nós temos que trabalhar nisso. E como prevenir? A prevenção é o melhor remédio. E qual é a grande pergunta, qual é o grande conselho que se deve dar a tudo isso? Uma vez que isso ocorra ocasionalmente, tudo bem. Mas quando isso passa a ocorrer com uma certa frequência, você tem que procurar um médico. E o médico que trata da memória em si é o neurologista. E o que é que nós vamos fazer? Qual é a dica que você vai fazer? Diante de um mecanismo de estresse, diante de uma condição dessa que você teve esse lapso, essa perda de memória, você
Pare, dê um tempo ao cérebro para ele respirar, para ele pensar. Assim como a gente dá um tempo para o coração, para o pulmão encher de ar e você diminuir aquela ansiedade, você pare um pouco e dê um tempo para esse cérebro que ele vai arrumar as coisas e colocar as coisas, os pontos nos is. Agora, se você quiser saber mais sobre essa questão da memória, daí no vídeo colocado para vocês, nós temos um livro chamado Cartilha da Memória, que é um livro escrito diretamente para você, que é popularizando o conhecimento. E o conhecimento, e esse livro chama-se Cartilha da Memória, ou seja, é o passo a passo que nós temos para saber como é que nós construímos uma memória e como é que esta memória adoece. Eu sou Antônio Andrade, neurologista, no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão e Povo.